Tá pensando em fazer uma reforma ou atualizar a decoração da sua casa? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar de 15 itens que já não estão mais sendo utilizados por profissionais de interiores. Antes de começar a falar dos itens, eu quero explicar um pouquinho por que essas mudanças acontecem. São mudanças naturais que acontecem assim como na moda e que de tempos em tempos os itens da moda são trocados. Na decoração, isso demora um pouco mais, é o que a gente chama de tendência. E nos últimos anos, qual foi a tendência que veio surgindo? Decorações mais limpas, espaços mais práticos, principalmente nos tempos, em que nós viemos todos para dentro das casas e percebemos essa necessidade. Então, os projetos de interiores hoje em dia, eles são voltados para essa praticidade do dia a dia e também o minimalismo no visual. E o primeiro item que a gente tem deixado de lado aí, os projetos de interiores têm deixado de lado, são aquelas sancas detalhadas, com recortes, com muitas molduras. Então, tanto o teto como o piso, eles deixaram de ser protagonistas, para que os móveis e outros elementos decorativos se tornassem protagonistas da decoração. Então, no caso do gesso, essas molduras trabalhadas, elas foram sendo deixadas de lado e hoje os profissionais de interiores optam por fazer projetos com tetos mais lisos, sem muitos recortes, com aquele modelo de gesso em forma de tabica que fica uma valinha, sabe, ali em volta. Geralmente podem ser colocadas iluminação ou não. Então, os tetos acabaram ficando aí mais lisos e mais minimalistas, sem muitos desenhos e nada muito trabalhado. Em relação ao teto, o segundo item que parou de ser utilizado são os LEDs coloridos, Antigamente tinha aqueles que mudavam de cor, mas hoje não. Hoje os profissionais optam por utilizar uma decoração mais aconchegante, com uma iluminação mais amarelada, porque realmente ela traz mais aconchego para o ambiente. E por falar nisso, a luz branca não é mais utilizada em ambiente nenhum da casa. Geralmente os profissionais utilizam a luz neutra ali no banheiro, onde a gente precisa ali de um pouco mais de iluminação para fazer aquela make legal, e na cozinha. Mas essas lâmpadas geralmente são de luz neutra e não luz branca, como era utilizado antigamente. Com a substituição das lâmpadas fluorescentes, que são brancas, por lâmpadas de LED, os profissionais têm utilizado lâmpadas de LED num tom mais aconchegante, um pouco mais amarelado. E anota essa dica, a potência da lâmpada não tem nada a ver com a cor dela. Então você pode sim ter uma lâmpada num tom mais amarelado, mas com bastante potência que vai iluminar bem o espaço. Eu sei que tem gente que não gosta de luz amarela. Me conta aqui nos comentários se você é dessas ou se você curte uma luzinha mais aconchegante. Agora vamos falar de paredes. Um dos itens que já não estão mais sendo utilizados por profissionais nos seus projetos de interiores é o revestimento em 3D. Como eu falei, a decoração está um pouco mais minimalista, então esse tipo de revestimento tem sido substituído por porcelanatos, por papel de parede ou também alguma pintura um pouco mais decorativa. E já que estamos falando de pintura, as cores fortes não estão mais sendo utilizadas em projetos em grandes áreas. Tons vibrantes, tons fortes, cores muito escuras. Hoje em dia, a preferência é por tons mais suaves, cores mais claras, e quando se utiliza tons mais escuros, eles geralmente têm um tom ali mais acinzentado, mais queimado, para deixar a cor não tão vibrante assim. Outro item que já não é utilizado mais há bastante tempo é o tijolinho de vidro, antigamente utilizados para fazer balcões, ali naquela cozinha americana, ou fazer alguma abertura para entrada de iluminação em algum espaço como área de serviço, não tem sido mais utilizado nos projetos por profissionais. E para fazer divisórias, por exemplo, na cozinha, para a área de serviço, se utiliza mais o vidro, ripado e outros elementos que deixam passar também, além da iluminação, a circulação de ar no ambiente. Outro item que já não é mais muito utilizado nos projetos de interiores é a pintura geométrica. Primeiro porque aquelas pontas, aquelas linhas diagonais das pinturas, e principalmente quando ela tem muitas cores,
ela deixa o ambiente cansativo e um pouco até irritante. E lembra que eu falei que a decoração agora ela está um pouco mais minimalista e mais relaxante, mais aconchegante? Então, por isso, as cores vêm sendo utilizadas, por exemplo, pintando uma parede de uma cor diferente, ou também fazendo aquela pintura em meia altura, formas orgânicas e também a pintura setorizada. Seguindo nessa linha de deixar a casa mais aconchegante e também mais prática, a textura também deixou de ser utilizada na decoração, principalmente as texturas coloridas. Elas vêm sendo substituídas por papel de parede e, como eu falei anteriormente, uma pintura numa cor diferente, que a gente chama aí de parede de destaque. Tá gostando dessas dicas? Então clica aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e aprender a decorar sua casa como uma profissional. Agora vamos falar de piso. Como eu falei anteriormente, tanto o teto quanto o piso não é mais protagonista da decoração. Por isso mesmo, os pisos de granitos não são mais utilizados, com todos aqueles desenhos e pintinhas, né? Hoje em dia, os profissionais optam por colocar pisos em tons mais neutros, com desenhos bem suaves e geralmente que pareçam mais naturais. Ah, e também os amadeirados, que deixam os ambientes super aconchegantes. Lembra que eu falei? Um dos lemas? Aconchego. E para deixar o piso menos chamativo, aquele modelo de instalação de piso na diagonal também não é mais utilizado em projetos de interiores. Geralmente os pisos são maiores, com peças instaladas naquele modelinho tradicional mesmo. A não ser, por exemplo, alguns projetos em que tem aquelas réguas de laminado ou de vinílico, alguns profissionais optam por utilizar aquele modelo de instalação em escama de peixe ou na diagonal, mas desperdiça pra caramba. Além disso, o rejunte diferente da cor do piso, que já foi bastante utilizado há um tempo atrás, hoje em dia também não é mais utilizado. Mesmo porque hoje se usam peças cada vez maiores, com um acabamento retificado, então é para ficar assim, invisível mesmo. Agora vamos de polêmica. O porcelanato polido quase não é mais utilizado em projetos de interiores, nas instalações de piso. Primeiro porque, como eu falei, aconchego, né? Então, como são áreas grandes que são instaladas os porcelanatos, né, no piso da casa toda, para deixar o ambiente mais aconchegante, os profissionais têm optado de utilizar o porcelanato acetinado, em tons mais naturais, como eu falei anteriormente. Me conta aqui nos comentários, você ama ou odeia o porcelanato polido? Outro item que já não está sendo mais utilizado por profissionais em seus projetos são as soleiras nas portas. Antigamente, elas eram utilizadas em todas as portas e muitas vezes numa cor diferente à cor do piso. E com essa ideia de deixar o piso um pouco mais clean, sem chamar muita atenção, as soleiras vêm sendo abolidas e utilizada a instalação do piso seguindo todos os ambientes da casa, deixando o ambiente um pouco mais clean, um visual mais limpo. O rodapé de granito, que também foi muito utilizado alguns anos atrás, não está sendo mais utilizado nos projetos de interiores. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, existem vários tipos de rodapé que você pode estar utilizando, além do rodapé com o mesmo material do revestimento do seu piso. Tem o rodapé de poliestireno, de madeira, de gesso e também o de EVA, que você mesmo pode instalar e ele é adesivo. E para as áreas externas, um item que não é mais utilizado em projetos de interiores são os revestimentos que imitam pedras naturais. Alguns têm algumas imitações muito grosseiras que não deixam o ambiente elegante. Além do visual, como eu falei, ele é um visual hoje mais clean. Então, hoje em dia, se utiliza mais peças maiores, em tons de bege, em tons de cimento queimado e também amadeirados. Gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo para eu saber se você gostou ou não e fazer mais vídeos como esse. Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo.